Essa mensagem de hoje, nós vamos falar, ela tem tanto base bíblica quanto também base científica, se bem que a ciência toda ela foi moldada na teologia, foi moldada na palavra. Então aquilo que nós entendemos como ciência, quantos estudaram ciência na escola aqui? Levante sua mão. Tudo aquilo que nós estudamos como ciência tem profundidade bíblica. Na verdade, a base é bíblica. Então não tem como correr da palavra de Deus e acharmos que algo é ciência, sendo que tudo se baseia na palavra. Essa igreja se baseia na palavra e aquilo que nós fazemos é nos basearmos na palavra. É apenas mesmo para que nos ajude a entender que as nossas decisões são que determinam o nosso futuro. O nosso pensamento determina o nosso futuro, assim como as nossas palavras determinam o nosso futuro. Quando nós estamos aqui falando que o melhor começa agora, cientificamente, assim como teologicamente, nós estamos proferindo uma palavra que pode nos ajudar tanto na questão científica quanto também na questão teológica. Quando nós estamos aqui proferindo uma palavra, ou quando saímos daqui e proferimos uma palavra, nós estamos tanto cientificamente quanto teologicamente profetizando, declarando algo na nossa vida. Há poder na nossa palavra, há poder naquilo que você diz, nas decisões que você toma. Há poder. E quando nós estamos aqui orando e falando, cantando, e falando sobre há poder no nome de Jesus, assim também como nós somos imagem e semelhança de Cristo, aquilo que nós falamos também existe poder. E por mais que você não conhecesse a Jesus, aquilo que você fala há poder. A decisão que você toma, assim como num caminho existe lá a direita e a esquerda, não politicamente falando, digo o caminho. Tanto você pode tomar a decisão de ir para a esquerda, quanto a decisão de ir para a direita. O caminho que você tomar é o que vai definir o seu futuro. O caminho que você toma é o que define o que você vai viver lá na frente. Resultados vêm como base aquilo que você decidiu. Como base teológica, eu quero colocar 3 pontos aqui. Primeiro, a Bíblia é clara sobre Deus não muda futuro sem decisão. Deus não tem o poder de mudar o seu futuro sem você ter decidido nada. Segunda base teológica, Deus não transforma comportamento sem uma mente renovada. Não há como você falar, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Senhor Deus, tira o desejo de fazer isso do meu coração, sendo que a decisão de não fazer é sua. Deus não tem como falar a partir de hoje, você não fará mais isso. Você não pecará mais dessa forma. Você não falará mais dessa forma. Deus não faz isso. Deus não transforma comportamento sem uma mente renovada. E o terceiro ponto, Deus não gera abundância sem princípio, sem processo e sem fidelidade. Deus não gera abundância sem princípio, sem processo e sem fidelidade. Romanos capítulo 12, verso 2 já diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todos nós, então, precisamos ser renovados. Romanos 12, 2. Transformados pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Eu não consigo ter resultados diferentes nesse ano de 2026 se eu tomar as mesmas decisões de 2025, 2024, 2023 e os demais anos. Uma frase que nós já aprendemos há muito tempo e nunca mais me esqueci, já disse isso várias vezes aqui. Mas eu terei o que nunca tive quando eu fizer o que eu nunca fiz. Eu terei o que nunca tive quando eu fizer o que eu nunca fiz. Só há uma vida extraordinária se eu fizer algo extraordinário. Deus não tem como te colocar no extraordinário se a sua decisão não for extraordinária.
Não há como Deus te colocar numa nova vida se a sua decisão ainda é da mesma vida. Não há como. Deus, ele não é injusto. Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para que nós possamos decidir que caminho seguir. Então, eu posso andar por uma rua e nessa rua ter a esquerda e a direita, eu tomar a decisão que for. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim como também em Colossenses capítulo 30, verso 19, diz: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolha pois a vida. Colossenses 30, 19. Então, primeiro, transformar a sua mente, transformar a nossa mente. Segundo, Deus já nos dá a dica: escolha pois a vida. Então, transformar a mente, decidir por viver a sua vida, ou decidir viver a nossa vida. Por que a Bíblia diz isso? Porque muitas vezes nós estamos decidindo viver a vida dos outros. Nós somos mais ligados em viver a vida dos outros do que a nossa mesma. Nós nos preocupamos mais naquilo que o outro faz do que aquilo que nós deveríamos fazer. Então decida viver a sua vida. Então, primeiro, transformar pela renovação da vossa mente. Segundo, decidir viver a sua vida. Então fala comigo: eu preciso me transformar pela renovação da minha mente. E olha a pessoa que está do seu lado e fala: e você precisa viver a sua vida. Amém? Então, transformar a mente, decidir viver a vida. E aí sim, para vivermos o que está em Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1, verso 8 diz assim: então prosperarás e serás bem-sucedido. Então prosperarás e serás bem-sucedido. Primeiro, então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Segundo, decida viver a vida, a sua vida, para que então nós possamos prosperar e ser bem-sucedidos. Só aqui já finalizaríamos a mensagem. Quando nós pedimos ao Senhor: Senhor Deus, muda a minha mente, muda a minha visão sobre pessoas, sobre situações, muda a minha visão sobre algo, muda a minha visão, transforma, Senhor. Só nisso nós já teríamos um ingrediente para viver uma vida bem-sucedida. Quando nós pararmos de tomarmos decisões erradas, quando pedimos a Deus: Senhor, eu não quero mais falar dessa forma, eu não quero mais agir dessa forma, eu não quero mais viver a vida de outro, eu quero viver a minha vida. Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Só isso é ingrediente para que nós possamos viver Josué capítulo 1, verso 8. Então prosperarás e serás bem-sucedido. Então fale comigo: transformai-vos, decidir viver a sua vida e então prosperar e ser bem-sucedido. Então fala comigo: e então prosperar e ser bem-sucedido. Como eu falei na questão da neurociência ou a ciência do cérebro e sinapses, enfim, o cérebro ao longo do tempo ele vai criando caminhos neurais baseados no que a pessoa acredita. Ao longo da sua vida você foi condicionado a algo, a pensar grande ou pensar pequeno, a pensar em excelência ou mediocridade, a pensar em expandir ou continuar na mesma. Nós fomos criados e condicionados a esse caminho. Frases como: eu não consigo, isso não é para mim, ou eu nunca vou mudar, que foi algo que eu ouvi no início. Olha que interessante, né? Nós estamos vivendo um novo ano, 2026. E alguém disse assim para mim: pastor, eu não consigo mudar. Eu falo: rapaz, Deus está te dando um novo ano,
Deus está te dando uma nova oportunidade e você já nessa palavra destruiu o seu 2026. De repente, porque essa pessoa ela foi condicionada a entender que ela não consegue mudar. Ela já criou ali mecanismos e que ela fala assim, eu não consigo prosperar. Eu não consigo, ou isso não é para mim, essa porta não é para mim. Assim como Deus já abriu várias portas, e portas o qual Ele te capacitaria e faria com que você crescesse. Mas muitas vezes nós olhamos aquela porta e falamos assim, eu não estou ainda preparado para isso, então eu prefiro não arriscar. Não vou perguntar a quem já passou por isso, porque eu mesmo já passei. Uma porta em que Deus abriu algo sobrenatural e uma porta nova de excelência, mas nós olhamos para nós mesmos e falamos, eu não tenho capacidade para entrar nessa porta. Então são criações sinápticas, vamos dizer assim, ao longo do tempo, que nos condicionou a isso. Quando alguém decide, quando alguém toma uma decisão, e tomar decisão te tira do que é cômodo. Por exemplo, eu posso falar para o Gil, você toma a decisão de continuar sentado ou levantar. Ele tomou a decisão de levantar, mas eu falei, você pode tomar a decisão de continuar sentado ou levantar. Qual foi a decisão que ele tomou? Se colocar de pé. Da mesma forma, nós, ao longo da vida, vamos tomar decisões de continuar sentado ou nos levantar. Continuar no comodismo ou nos movimentar. Viver uma vida medíocre ou uma vida excepcional e extraordinária. A decisão, quem toma somos nós. O caminho é dado, Deus nos dá, mas a decisão é sua. Decisão, diga comigo assim, decisão muda a mente, e mente muda comportamento. Então a decisão, ela muda a minha mente, e a minha mente muda o meu comportamento. Uma decisão não muda comportamento, primeiro ela muda a minha mente. E conforme eu vou mudando, o meu comportamento vai mudando. Por exemplo, quem não gostava de ler livro, Bíblia, seja o que for, e agora gosta, levante sua mão. Isso, glória a Deus. O que você fez? Você condicionou a sua mente a gostar de algo, não é verdade? Quem não gostava de se exercitar e hoje se exercita, levante sua mão. Fora Margarete. Mas você começa a criar um gosto por aquilo, sim ou não? Quem antes não jogava beach tênis e agora joga, levante sua mão. Não levantou? Mas é uma decisão. De repente eu era uma pessoa sedentária, não estou falando esse caso, mas de repente eu era uma pessoa sedentária e eu me encontrei no beach tênis. Foi uma decisão que agora traz para mim saúde, traz para mim movimento, traz para mim uma nova vida, um novo gás, um novo ânimo. Tudo foi uma questão de decisão. Eu decido continuar tendo uma alimentação ruim enquanto eu posso decidir começar a me alimentar melhor. Eu decido ter uma vida mais íntima com Deus, assim como eu também posso decidir me distanciar de Deus. É uma questão de decisão. Decisão. A Bíblia já dizia tudo isso antes mesmo da própria ciência dizer. Decisão muda a mente muda comportamento. E nós vamos falar sobre, o tema dessa mensagem é a decisão que muda futuro. Olha a pessoa que está do seu lado e fala, a decisão que muda futuro. Talvez de repente você já esteja aqui na terceira
mensagem, o melhor começa agora, mas ainda nada mudou na sua vida. A questão não é porque Deus não agiu, não é porque Deus não fez, mas é porque eu ainda não tomei uma decisão que deve ser tomada. E muitas vezes nós estamos arrastando essa incoerência, essa falta de decisão há muito tempo. Então não é porque Deus não agiu, é porque ainda não tomamos aquela decisão que vai doer, mas que vai trazer mudança. 5 pontos aqui. Primeiro ponto: o maior inimigo do futuro não é o diabo. O maior inimigo do nosso futuro não é o diabo, mas é a nossa mentalidade. Aquilo que vai determinar se nós vamos viver o melhor ano da nossa vida ou não, não é o diabo, é a nossa mentalidade. Provérbios capítulo 23, verso 7, que diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim é. Assim como o homem ele pensa sobre si, assim como o homem ele pensa sobre quem ele é, assim ele é. Então, muitas vezes, nós não estamos rompendo como deveríamos romper em áreas da nossa vida, porque nós ainda não damos valor a quem realmente Deus criou em nós, quem nós somos, a virtude que nós temos, a essência poderosa e o poder que nós temos. Quantos aqui são criativos? Levante a sua mão assim, levante a sua mão. Quanto você tem criatividade? Assim, de repente você começa a gerar coisas, você fala: meu Deus, olha só. E eu lhe pergunto: quantos de vocês que são criativos estão deixando essa criatividade fluir para que te gere um resultado? Vamos colocar um resultado financeiro. O que você está fazendo com a sua criatividade? O que você está fazendo? Você pode ter tomado a decisão de ser criativo, mas não usar a sua criatividade. E aí você fala: meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para agregar, eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor, as coisas aparecem, as ideias aparecem, e Senhor, e parece que não vai. Porque é a decisão que você tomou sobre quem você é na essência, que é uma pessoa criativa, você está deixando de lado por causa de algo chamado comodismo. Ontem era 2h30, se não me engano, acho que eu estava falando com alguns meninos aqui. Era quase 3 horas da manhã. E é algo interessante, porque para mim, assim, muitas vezes a criatividade começa a despertar a partir das 11 para frente. Aí eu não consigo dormir enquanto não termino. E aí era 2 horas da manhã, 2h30 da manhã, e Deus me dando ali uma criatividade. Eu falei: caramba, eu preciso colocar isso aqui em ação. E aí fui fazendo e mostrando para o pessoal que estava ali no WhatsApp. Mas algo que eu determinei no meu coração, e você precisa determinar no teu coração, qual é a essência que existe dentro de você, o qual Deus colocou na sua vida para que você rompa nesse ano de 2026. O que Deus colocou em você como pessoa, o que você sabe fazer, querido? Qual é a essência que você tem? E que estava escondida em 2025, 24, 23, 22, qual é a essência que existe em você e que você precisa deixar fluir a partir de hoje? Eu não estou falando de dom, eu não estou falando de talento, eu estou falando de quem você é. Porque de repente você pode olhar para você e não dar o valor como muitas outras pessoas olham para você e dão o valor que você não se dá. E elas precisam daquilo que existe dentro de você. Elas precisam da palavra que existe dentro de você. Eles precisam da essência que existe dentro de você. O mundo precisa de você. Olha a pessoa que está do seu lado e fala: o mundo precisa de você. Fala assim: entendeu?
O mundo precisa de você, querido, e hoje nós temos várias ferramentas que nos ajudam. Eu estava conversando com uma pessoa, ele estava falando sobre a inteligência artificial, né? O que a inteligência artificial. Aí ele me perguntou: será que não é um anticristo? Eu falei: cara, não sei, mas enquanto está me dando dinheiro, eu estou usando ali, né? Consagrando, abençoando e fazendo. Às vezes a gente olha as ferramentas em que o mundo muitas vezes está ali destravado e fazendo várias coisas, e nós, como cristãos, ainda não conseguimos utilizar essas ferramentas. Hoje nós temos aí o ChatGPT, temos aí como é que é o nome do outro? Gemini, temos aí várias outras coisas. Você consegue criar um site, você consegue desenvolver uma série de coisas apenas com uma ou duas ferramentas. Então, para você que é criativo, em nome de Jesus, deixa com que a essência da criatividade flua na sua vida, para que você impacte pessoas, você alcance pessoas, e inclusive também você receba um retorno, quem sabe financeiro. Mas comece a deixar com que a essência dentro de você se aflore. Há muitos aqui que falam muito bem. Há muitos aqui que, se fossem para pregar, pregariam de forma excelente. São simpáticos, falariam com pessoas lá fora, orariam por pessoas, ganhariam almas, viveriam pregando o evangelho, só por saber que a pessoa que está ali está amando ouvir a sua voz. Nós que estamos vivendo o Upper Mission durante esse mês, como as pessoas se conectam com aquele que diz: olha, eu vim aqui para orar por você. As pessoas estão sedentas, esperando e precisando de alguém com essência, e você tem essa essência. Mas nós muitas vezes nos escondemos atrás de uma vida cômoda. Deus nos deu criatividade para sermos multimilionários. Deus nos deu capacidade para isso. Deus nos deu percepções, Deus nos deu visões, Deus nos deu sabedoria. E como meu pai sempre disse, Deus nos deu a mente de Cristo. E existe a mente de Cristo sobre você. Muitas vezes nós estamos enrolados numa vida de pecado, porque não deixamos com que a mente de Cristo seja a fonte da nossa vida, desperte da nossa vida. São decisões. Existe um caminho, esquerda e direita. A questão é: qual é o caminho que você vai trilhar? O maior inimigo do futuro, então, não é o diabo, mas é a nossa mentalidade. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Quando eu não sei se você já viu, algumas pessoas quando elas estão, por exemplo, ela tem câncer, alguém tem câncer. Até ela saber que ela tinha câncer, ela estava muito bem. Já viram pessoas assim? Até ela saber que ela tinha câncer, ela está muito bem. Pessoa forte, jogava bola. Eu conheci mesmo um senhor de idade, acho que ele tinha na época, sei lá, uns 76, 77 anos. Muito bem, andava para todo lugar. Alguns de vocês conheciam. 77 anos, andava para todo lugar, jogava até bola. Homem forte. De repente ele sentiu um incômodozinho, falou: eu vou lá fazer como é que fala? Um check-up. Descobriu que tinha um câncer. Morreu em 2 semanas. Porque ele assumiu aquela enfermidade. Ele aceitou aquela doença. Ele aceitou aquilo que o colocou dentro de uma caixa. E muitas vezes nós estamos vivos dentro de uma caixa. Deus nos deu essência, Deus nos deu autoridade, mente de Cristo, Deus nos deu poder e unção, armazenados dentro de uma caixa. Quando nós pensamos isso,
A gente precisa, de novo, tomar uma decisão de verdadeiramente romper e falar: Senhor, eis-me aqui, vou e preciso ser usado na minha essência. Ou assumir como esse homem fez. Assumiu a enfermidade, 2 semanas depois morreu. Ele já não tinha enfermidade há alguns anos atrás? Tinha, mas até então ele não tinha assumido. Nós, como homens de Deus, estamos tendo a revelação de Deus nessa noite, para fazer fluir aquilo que Deus colocou na nossa vida, que é uma essência sobrenatural e poderosa. Você tem a decisão de fazer com que isso flua na sua vida. Você tem a decisão, e não falo apenas ministerialmente, eu falo isso também profissionalmente, falo isso financeiramente, na sua casa, na sua família. Você pode ser o melhor marido que você pode ser, porque Deus te colocou como um homem, como um sacerdote, como alguém cheio de poder. Mas muitas vezes nós tomamos a decisão de não ser esse marido, não ser esse filho, não sermos esse profissional. O maior inimigo do futuro não é o diabo, é a mentalidade. Muitos não acreditam que o melhor começa agora, porque eles ainda não se sentem capazes. Existem 3 frases que marcam a nossa vida. A primeira frase, que todo mundo conhece: eu não consigo, isso não é para mim, e eu nunca vou prosperar. Eu conversei com alguém alguns anos atrás, e eu não lembro mais o que eu estava falando para ela, mas eu sei que era uma palavra de motivação. Aí eu cheguei nela e falei assim: olha, você é capaz, você pode, Deus colocou isso na tua vida. E aquela pessoa naquela hora olhou para mim e falou assim: eu acho que não, acho que isso não é para mim. Quem me dera. Será? São ainda alguns bloqueios que essa pessoa colocou sobre a vida dela. Será? Fala comigo assim: tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável pertence a mim. Tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável te pertence, querido. Você pode comer onde você quiser, você pode viajar para onde você quiser, você pode ter o luxo que você quiser, porque tudo te pertence, tudo é teu. E eu não estou aqui numa palavra coach ou motivacional, eu estou aqui baseado na palavra, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Para quem? Fala: para mim, para você. Quando nós pensamos isso, muitas vezes a gente acha que estamos sendo humildes, né? Não, que isso, eu não. Mas isso não tem a ver com humildade, isso tem a ver com uma prisão mental. Então, eu já falo: não, que isso, não é para mim não. Assim como muitas vezes existem pessoas que não aceitam elogio. Se eu falar para você: nossa, você está muito lindo, pastor Eduardo. Eu falo: não, que isso, são seus olhos. Seu bigode está diferente. Não, que isso, são os seus olhos. Isso não é humildade, isso é uma prisão mental. Aceite. Eu mesmo ganhei esse relógio aqui, até aproveitar esse relógio bonito aqui, ganhei da minha irmã. E ela me ligou e falou assim: olha, escolhe aí um relógio. Eu falei assim: beleza, né, vou escolher. E aí você me passa o Pix. Fui lá, escolhi e tal. E aí na hora que eu estava escolhendo, eu falei: eu queria esse aí. Ela falou: então tá bom. Eu falei: quanto que é? E ela falou o valor. Eu falei: eu vou fazer o Pix. Ela falou: não, é presente. Aí eu falei: não, deixa que eu vou pagar, eu vou fazer para você. Aí ela disse para mim: não, aceite. Naquela hora, naquele momento, eu aprendi algo com o Espírito Santo. Se Deus quer te abençoar, querido, se Deus quer abrir uma porta para a tua vida, não fique nessa prisão mental e fala: não, deixa, não, bobagem. Se Deus quer te abençoar, simplesmente aceite. Simplesmente fala: Senhor, eis-me aqui. Amém.
eis-me aqui. Deus quer te dar tanta coisa boa, tanta coisa excepcional. E muitas vezes nós estamos nos acostumando com o que é pequeno. Deus quer nos fazer prosperar, Deus quer nos fazer enriquecer, Deus quer nos fazer evoluir, Deus quer nos fazer expandir. E muitas vezes nós estamos ali, não, Senhor, não precisa. Só isso aqui já me basta. Uma prisão mental. Aquilo que Deus reservou para a sua vida não está dentro de uma caixa. Aquilo que Deus reservou para a tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Ele preparou para nós. Romanos 12:2, então, transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. Deus não muda sua vida antes de mudar a sua mente. Segundo ponto, decidir não é sentir, decidir é se posicionar. Uma vez um homem de Deus chamado Ezequiel, largado, se lamentando, orando e falando, Senhor Deus, me ajuda. Naquela hora, Deus olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, eu não estou ouvindo nada que você está falando. Imagina, ele jogando, Senhor, tá precisando. E muitas vezes a nossa oração está desse jeito. E a gente entra, né? Não, Deus ouve os gemidos inexprimíveis. E a gente só quer gemer, né? É só gemessão. Ezequiel estava lá, jogado, largado. Estava ali. Oh, Senhor, Deus acho que olhou naquela hora e falou, cara, meu, levante-se, põe-te em pé. E aí eu falarei contigo. Põe-te em pé. Chega de lamentação. Chega da nossa oração ser todas as vezes de lamentações. Lamentações de Washington. Lamentações de Bia. E a gente não sai desse livro, né? É o livro de lamentações. A Bíblia diz, Deus olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, pelo amor de Deus, né? Ele olha, por amor de mim mesmo, põe-te em pé, e aí eu vou falar com você. Deus não disse assim para ele, olha, sinta-se, olha, se sinta pronto. Deus falou assim, não, tome uma decisão, se posicione. Quando você se posicionar, eu falo com você. Será que de repente Deus não está esperando o seu posicionamento? Será que de repente não é isso? Você está há anos falando, Senhor, eu não consigo ouvir a sua voz. Senhor Deus, eu não te escuto. Senhor Deus, eu estou largado. Senhor Deus, eu estou aqui mais uma vez jogado no chão, gemendo. E o que Deus está falando para você é, mas é que eu não vou falar enquanto você não se levantar e se posicionar como precisa se posicionar. Porque existe uma essência que eu coloquei dentro de você. Existe uma mente do meu filho que eu coloquei na sua mente. Existe um poder e autoridade que eu coloquei sobre a sua vida. Enquanto você não se posicionar, eu não falo com você. Deus disse, põe-te em pé. E aí eu falo com você. Decisão é posicionamento espiritual. Seja da pequena à grande. Da pequena decisão ou maior decisão. Quando você toma a decisão, vamos colocar assim, um exemplo bem esdrúxulo. Mas você, pela manhã, não escovou o dente, decidiu não escovar o dente pela manhã. Simplesmente decidiu. Saiu correndo e tal, e falou, não, eu não vou escovar o dente agora não. Uma decisão boba, sim ou não? Higiênica, sim ou não? E aí a pessoa, ela tomou a decisão de não fazer isso.
Quando ela está na rua, se depara com alguém ali, nós estamos vivendo o Upper Mission, Deus fala assim, ó, fala com aquela pessoa. Ore por ela. Aí você pensa, meu Deus, não escovei o dente. E agora? Ou eu vou orar como, meio metro, não, vou orar, só estende a mão, oro por você. Ou eu nem vou orar, falar, não, eu não vou orar, porque eu estou com mau hálito aqui. Uma decisão que mudou o seu destino e mudou o destino daquela pessoa. Adolescentes, jovens, nós temos aqui na nossa igreja. A decisão de não arrumar o quarto, ou a decisão de arrumar o seu quarto, não arrumar a cama ou arrumar a sua cama, tudo é uma decisão. Porque você pode olhar para dentro do seu quarto e se sentir bem num lugar todo bagunçado, fedido, com meia ali em todo lugar. Ou você pode olhar para aquilo e falar, meu Deus, eu não aguento isso aqui, vou deixar tudo arrumado, vou deixar organizadinho, limpinho, cheirosinho. É uma decisão que pode mudar a estrutura da sua vida. Eu não sei se vocês já ouviram, mas existe um livro maravilhoso que diz assim, arrume a sua cama. E ele fala sobre a importância de você fazer isso pela manhã, arrumar a sua cama. Porque isso determina, eu ouvi uma vez, a sua mesa, a mesa do seu escritório, onde você trabalha, comunica como é a sua mente, comunica como é a sua cabeça. Se a sua mesa é toda bagunçada, negócio jogado para lá, jogado para cá, jogado para lá, a sua mente é bagunçada. Se a sua mesa é arrumadinha, está tudo ali no jeitinho, a sua mente é focadinha. Então são pequenas decisões que vão trazendo ao longo do dia um resultado diferente. Mas existem também as maiores decisões. Daniel, um homem de Deus, um jovem, decidiu, ele era jovem, fala comigo jovem, longe de casa e pressionado pela cultura. Ele vivia num lugar onde ele era pressionado por aquela cultura que ele vivia. Mas a Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar. Você quer ter uma vida sobrenatural, maravilhosa nesse ano de 2026? Decida não se contaminar. Jovens, nós estamos aí voltando às aulas, na escola, na faculdade. Alguns começam a trabalhar amanhã ou semana que vem, voltam a trabalhar. Tome a decisão que Daniel decidiu. Eu não vou me contaminar. Eu decido não me contaminar. Josué, um homem que decidiu, a Bíblia fala que Josué já estava no fim da sua liderança. O povo de Deus já tinha ali alcançado Canaã. Ele chega no povo e fala assim, olha, agora é o momento de nós decidirmos quem nós serviremos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha decisão. Qual é a sua decisão? É o ano de 2026, você pode dizer que você e a sua casa servirá ao Senhor, ou mais uma vez, mais um ano, nós terminaremos com uma cadeira vazia do seu lado, onde poderia ser do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha. Josué decidiu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ruth, uma mulher que decidiu. Quem era Ruth? Era uma moabita, sem promessa, sem herança, sem direito em Israel. Mas ela decidiu, e a sua decisão mudou o seu destino. A sua decisão mudou a sua linhagem. Quando ela chega até a sua sogra e diz, olha, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Sabe qual é o resultado disso? Ruth entra na linhagem de Davi e Ruth entra na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. Porque ela decidiu servir a Deus. Pedro, ele decidiu lançar as redes de novo no mar. Pedro já estava frustrado, cansado e sem resultado nenhum.
Jesus então olha e fala: lança a rede novamente, por mais que ele já tinha lançado a rede várias vezes. Mas Jesus olha para ele e fala: lance a rede novamente. Pedro olha para Jesus e a palavra de Deus diz, mas ele diz: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Você pode estar cansado, pode estar frustrado, pode estar já, meu Deus, eu já fiz várias vezes, mas eu quero te dizer que hoje existe sobre você uma palavra, e você pode se basear nisso e declarar: Senhor, sob a tua palavra eu vou fazer de novo, sobre a tua palavra eu vou tentar de novo, sobre a tua palavra eu não vou desistir, sobre a tua palavra eu vou prosseguir. Essa foi a decisão de Pedro. Quem não decide permanece refém do passado. Essa é a noite da decisão, é a noite da sua decisão. Terceiro ponto: o melhor custa esforço e não desculpa. Provérbios capítulo 21, verso 5 diz: os planos do diligente conduzem à fartura. Diligência não é apenas trabalhar muito, mas é trabalhar com constância, com responsabilidade, com excelência e perseverança. Os planos do diligente conduzem à fartura. Toda abundância, ela precede do seguinte: faz assim com a mão, estende a sua mão e fala assim: sacrifício, disciplina, processo e fidelidade. Mais uma vez: sacrifício, disciplina, processo, fidelidade. O problema não é a falta de fé, o problema é o imediatismo. Porque muitos de nós estamos comprando hoje para reclamar amanhã. Nós vivemos no impulso e depois oramos para Deus nos dar estabilidade. Lucas capítulo 14, verso 28 diz: quem quer construir uma torre não se assenta primeiro para calcular o custo. E hoje nós precisamos ser diligentes, tomar a decisão de ser diligente. Às vezes nós falamos: nossa, eu gostaria tanto de trocar o carro, eu gostaria tanto de comprar uma casa, eu gostaria tanto de fazer uma viagem, eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo outro. Quem quer construir uma torre não tem que pensar nos custos. Muitas vezes nós não prosperamos porque não estamos agindo de forma diligente. Nós estamos gastando, entra dinheiro, gasta. Entra o dinheiro, vai embora. Vem agora, a gente recebe isso e vai embora. Veio o 13º, já se foi. Veio férias, já se foi. Muitas vezes nem o dízimo nós demos. Entrou o 13º, entrou férias, entrou isso, entrou aquilo outro e foi embora. E a gente fala: meu Deus, onde foi? A gente pega o cartão de crédito, dá uma olhada lá e fala: Senhor, eu estou vendo onde o demônio atuou. Sermos diligentes. Quer construir algo grande? Se você quer construir algo grande, como a Bíblia diz, Lucas capítulo 14, 28, sente e veja os custos. Olha para o teu marido, para a tua esposa e diz para ele: esse ano eu serei diligente. Ponto 4: espiritualidade sem decisão gera estagnação. Tiago capítulo 1, verso 22, a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Espiritualidade sem decisão se torna apenas uma informação religiosa. Você pode orar, você pode cantar bem, você pode tocar bem, você pode fazer o que for, você pode ler a palavra, você pode, enfim. Espiritualidade sem uma decisão gera estagnação. Eclesiastes capítulo 11, verso 4 diz: quem observa o vento nunca semeará. Quem fica observando sem ação não consegue prosperar. Eclesiastes 11, 4. Quem observa o vento nunca semeará. 2 Timóteo capítulo 1, verso 17. Deus não nos deu o espírito de covardia para não tomarmos decisões que devem ser tomadas. Deus não te deu o espírito de medo,
para se esconder atrás de uma decisão. Lucas capítulo 9, verso 62. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. Deus te deu, Deus te mostrou, Deus te deu a essência, mas enquanto você ficar olhando sempre para trás, você não é apto. Quinto ponto e último: vícios, pecados e ciclos malditos só cai com decisão. Lucas capítulo 15, verso 17 diz assim: caindo em si, disse: levantar-me-ei. De repente nós ainda não caímos em si. É por isso que alguns de nós ainda não conseguiram se levantar. Hoje, essa noite é o momento de despertar. É o momento de tomar uma decisão. E Deus está te convidando nessa noite a tomar uma decisão, porque realmente Ele tem algo para a tua vida. Ele tem 2026, o melhor ano da sua vida. Ele tem os demais anos que virão os melhores anos da sua vida, em nome de Jesus. Como Pedro, você já tem uma palavra. Sob a tua palavra, eu vou fazer de novo. Sobre a tua palavra, eu decido prosseguir. Sobre a tua palavra, eu vou avançar. Sobre a tua palavra, eu vou conquistar, em nome de Jesus. Vou vencer os vícios, vou vencer as maldições, vou vencer as palavras, vou vencer tudo aquilo que foi formado ao longo do tempo. Sobre a tua palavra, eu vou de novo e vou vencer, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Se você está com a sua família aí, com o teu marido, a tua esposa, seus filhos, eu gostaria que você se reunisse com eles, por favor. Se você está sem alguém, você está sozinho, vá até alguma pessoa. E nós encerraremos orando pela nossa família. Porque quando um toma a decisão, todos tomam junto. Quando o filho toma a decisão, a família toma junto. Quando o marido toma a decisão, a esposa tomou também. Quando a esposa toma a decisão, o marido também tomou. Uma decisão faz uma diferença sobrenatural na sua vida, no seu futuro. E em nome de Jesus, segura na mão aí do teu marido, da tua esposa, dos seus filhos. Não fique ninguém sozinho, vai até alguém e nós juntos iremos orar. É um momento de decisão, uma decisão como família. Você como família pode decidir prosperar ou não, avançar ou não. Você como família pode decidir hoje fazer com que o teu casamento permaneça e cresça e evolua. Como não? Você como família pode decidir hoje deixar com que Deus te use, Deus faça através de você ou também não. Uma decisão muda tudo, muda famílias, muda direcionamento. Então em nome de Jesus, segura na mão aí do teu marido ou tua esposa. Se você puder ficar de frente com eles, quiser fazer uma roda, se puder, senão não tem problema. Para que todos segurem as mãos uns dos outros. Essa noite é uma noite de decisão. Deus te trouxe até aqui para decidir. O resultado futuro Deus já escolheu, já separou, já formou. Mas essa é a noite da sua decisão. Essa é a noite da sua decisão. Em nome de Jesus, nessa hora eu gostaria que você orasse com a sua família. Porque a sua decisão, querido ou querida, vai transformar a sua realidade. Vai transformar a realidade da sua família, vai transformar a realidade do teu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Para que você rompa, para que a igreja rompa, para que o ministério rompa, para que a família rompa, para que a sua empresa rompa, precisa de uma decisão. Qual é a decisão que você toma?
Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite como homens e mulheres escolhidas pelo Senhor. Te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos impulsiona, não nos frustra, nos impulsiona a vencer. Meu Deus, eu quero Te agradecer porque nessa noite o Senhor está nos tirando de uma área cômoda. O Senhor nessa noite está nos tirando de uma área confortável. O Senhor nessa noite está nos tirando de uma zona confortável para nos fazer prosperar, para nos fazer crescer. Senhor Deus, toda decisão dói. E nessa noite, Senhor Deus, o Senhor está colocando aqui a Tua palavra, e sob a Tua palavra nós lançaremos a rede. Senhor, de repente estamos aqui cansados, frustrados, não vendo o resultado. Mas hoje, nessa noite, o Senhor nos fala: lança a rede. Lance novamente a rede. Porque nessa noite você está debaixo da minha palavra. Se você estava andando sem direção, se você estava jogando a sua rede ao esmo, nessa noite eu te digo: você está debaixo da minha palavra. Lance a rede ao mar. Senhor Deus, então em nome de Jesus, nessa noite nós sairemos daqui decididos a vencer, a alcançar, a conquistar, a ser quem o Senhor nos chamou para ser, a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor Deus, nos ajude nas grandes e pequenas decisões. Ajuda-nos, meu Deus, a tomarmos decisões frutíferas, decisões corretas, decisões certas. Senhor Deus, nós não queremos viver mais um ano no engano. Nós não queremos, meu Deus, viver, Pai, mais um ano enganado por decisões erradas. Em nome de Jesus, nessa noite, nós decidimos crescer, nós decidimos evoluir, nós decidimos expandir, nós decidimos ir, nós decidimos ser usados, nós decidimos, meu Deus, ser agora repletos pelo envolver da Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço nessa noite, Senhor Deus, fala com cada um dos seus filhos. Senhor, porque essa decisão do Teu filho vai mudar o rumo da sua história. Senhor Deus, a decisão dessa família vai mudar o rumo dessa família. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço nessa hora, Pai, dê o suporte ao Teu filho. Ajude o Senhor Deus nessa decisão. Por mais difícil que seja, em nome de Jesus, ajude-o nessa decisão. Senhor, quantos aqui precisam decidir se afastar de ambientes, de pessoas, de palavras? Quantos aqui, Senhor, precisam decidir hoje? Decidir-se por Jesus, decidir-se por ser usados, decidir-se por entregar a sua vida ao Senhor, decidir, meu Deus, para que o Senhor entre e que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça em nós. Quantos aqui, Senhor Deus, precisam tomar essa decisão? Decidir, meu Deus, de entregar o nosso tudo ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, essa é a noite de decisão. Essa é a noite de uma decisão. E eu lhe peço, Senhor Deus, por partir de nós, comece, Senhor, a haver neste lugar um movimento sobrenatural, um despertar sobrenatural. E em nome de Jesus, crendo que estamos debaixo de uma palavra, e portanto, Senhor, prosperaremos, cresceremos de forma sobrenatural. Senhor Deus, nós nos livramos agora de toda covardia, de todo medo. Nos livramos agora, Senhor Deus, de toda mente escassa, de toda mediocridade. Nós nos livramos agora. Nos livramos agora, Senhor Deus, de todo peso. Nos livramos agora de todo jugo. Nos livramos agora, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos aprisionava. E declaramos que estamos debaixo de uma palavra. E nós cremos, Senhor. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, no Teu mover.
Nós cremos no teu mover, nós cremos naquilo que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu decido ouvir a tua voz, nessa hora eu decido ouvir o teu chamado. O Senhor me diz: lança a rede, e eu lançarei. Sob a tua palavra eu terei vitória, sob a tua palavra eu terei êxito, porque foi o Senhor quem me disse. Eu agora lanço fora todo medo e declaro em nome de Jesus que eu estou decidido a avançar, a conquistar, pelo poder do nome santo de Jesus. Eu creio numa nova história, e eu creio que o melhor começa agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.